Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre a casa de umas celebridades para desenjoar um bocadinho desta altura que estamos a viver, muito conturbada. Portanto, eu não conheço, eu conheço a ele, e então fiz aqui uma pesquisa muito rapidamente na internet e ele é um comediante, parece que teve assim um programa na internet, um programa de entretenimento com um amigo durante muito tempo e que tinha muitas audiências. Eu acho que é americano. Esta casa é na Carolina do Norte. Pronto, enfim, basicamente é isso. Portanto, eu vou falar desta casa. Eu faço estes vídeos na minha qualidade de designer de interiores, portanto, um bocado para nos entretermos também nós. E mais o quê? Mas eu antes, eu tinha que fazer aqui um comentário sobre os anjos e a Joana Marques. Portanto, eu vou colocar um marcador lá em baixo para quem quiser passar só para a parte da casa, porque de facto é muito engraçado, porque isto é uma sensação muito parecida com quando era aquela questão do Johnny Depp e da Amber Heard, do julgamento, agora da Blake Lively e do Justin Baldoni, eu não sei se vocês estão a seguir. E depois isto dos anjos e da Joana Marques é parecido, e eu acho que esta questão de tu teres algo que não te afeta minimamente é quase como se fosse uma coscovilhice, e tu tomas partido, distrai-te do mundo a arder, no fundo, que às vezes também é preciso, percebem? Eu às vezes ouço as pessoas, não, nós temos que falar do que é importante e tal. Sim, concordo, mas também temos às vezes que desligar um bocadinho, senão não dá, ninguém aguenta. E então estas coisas distraem um bocado. E esta questão dos anjos e da Joana Marques também me tem entretido imenso. Eu tenho seguido, sobretudo, o Observador, pelo menos é o que me tem aparecido mais no YouTube, está sempre a dar conteúdo sobre isso e honestamente eu tenho achado interessante. Eu não sou assim muito seguidora do Observador, às vezes apanho uma outra publicação, mas não sou muito porque tenho a ideia que são uma publicação muito virada à direita e então não costumo ter muito, como é que se diz? Muito virada à direita, muito parcial, muito pouco imparcial. E a mim interessa-me as notícias imparciais, pronto. Mas tenho que admitir que daquilo que eu tenho visto até agora tem dado assim. Eles são parciais, não é? Até agora toda a gente é muito parcial. A Joana Marques, acham isto um bocado ridículo. Pronto. E sim, e concordam que caso ela tenha que pagar o que quer que seja, que dificilmente será 1 milhão de euros, eu estou a partir do princípio que toda a gente sabe do que é que eu estou a falar, mas basicamente uns músicos portugueses que eu sinceramente eu tinha em alta consideração. Eu nunca fui fã dos Anjos, em termos musicais, não é o meu género de música, mas sempre os tive como bons profissionais. Das vezes que apareciam na televisão e tal, sinceramente. Então, é um bocado como o Manuel Luís Gosto e tal. Eu não vejo muito, mas sempre que aparecem, sempre que os apanho na televisão e assim, parecem bons profissionais. Então, era assim que eu os tinha também. Música ligeira portuguesa e tal, tudo ok. Eles estiveram, acho que foi em 2022, num evento de motociclismo, penso que era MotoGP, não quero errar. Pronto, eles lá, durante o evento, cantavam o hino nacional. E por uma série de vicissitudes, que pode ter sido não estarem tão em forma e pelos vistos também houve alguns problemas técnicos, não cantaram muito bem. Vamos dizer assim, aquela atuação foi um fiasco. E depois foi um vídeo que começou a correr nas redes sociais. Entretanto, a Joana Marques apanhou esse vídeo, que já estava nas redes, e fez uma montagem que eu achei engraçada na altura que vi, com partes dessa atuação, e depois ela na altura estava no júri dos ídolos e imagens de alguns dos jurados, portanto ela inclusive, a reagir a uma atuação que não terá sido muito boa. Mas tu percebes perfeitamente que aquilo é uma montagem e que ela está a fazer uma piada com aquela atuação. É isto. E foi uma publicação no Instagram. E eles, entretanto, começaram a receber muito assédio, ameaças, eu acho ridículo, as pessoas passam-se completamente e, sinceramente, devia existir uma forma de responsabilizar estas pessoas que também sentem-se escudadas, não é, nas suas redes sociais para dizer toda a casta de porcarias e para assediar outras pessoas. Devia existir, eu percebo que a internet foi algo que cresceu muito rapidamente, mas a legislação devia conseguir, ou tentar pelo menos, conseguir apanhar esta velocidade e responsabilizar as pessoas também que ameaçam e etc. Então, basicamente, eles começaram a ser muito assediados, acho que mesmo a filha ou os filhos, agora não tenho bem certeza, foram vítimas de bullying, portanto foi uma coisa que os afetou.
E eles resolveram culpabilizar a Joana Marques desse efeito. Pronto. Que eu acho ridículo. Pronto. Alegando que, por causa dela, perderam, sei lá, concertos, oportunidades de negócio, ficaram muito mal mentalmente, muito em baixo, depressão, isto ou aquilo, e então é tudo culpa da Joana Marques e levaram-na a tribunal. Portanto, eles pedem, penso que é 1 milhão de euros de indemnização. Eu não sei se estou a dizer bem, isto é o tribunal civil, não é um tribunal criminal, portanto às vezes as pessoas dizem está a roubar outros, já há tantos casos de corrupção, então não é o mesmo tribunal, portanto tudo ok, esses casos não deixam de ser julgados, mas de facto eu acho muito injusto, portanto eu percebo que aquilo por que eles passaram é complicado e será difícil de gerir, mas depois, ao mesmo tempo, parece que há aqui um aproveitamento. Vamos então virar-nos, em vez de ser para aquelas pessoas todas que nos estiveram a assediar, vamos virar-nos para esta pessoa que é também uma celebridade. Vamos lá, ela é muito conhecida em Portugal, é das humoristas mais conhecidas em Portugal, gosto ou não se gosta do estilo, eu conheço pessoas que não gostam do estilo, eu sou fã, pronto, tudo ok. Mas parece-me que estão aqui a querer arranjar um bode expiatório e, sinceramente, se ela tem que pagar o que quer que seja, abre-se aqui um precedente complicado, porque eu li também uma publicação do Bruno Nogueira em que ele dizia que o que está em causa não é as pessoas, não é os limites do humor, mas são os limites do sentido de humor. Ou seja, nós já vimos pessoas que foram alvo de enfim, piadas mais aceradas e foram mesmo protagonistas de episódios do Extremamente Desagradável, que é a rubrica que ela tem na Rádio Renascença, que é das mais difundidas cá em Portugal, mais vistas, que são mais, enfim, mais gozados e que depois vão lá ao programa e que têm sentido de humor. São pessoas que têm sentido de humor, capacidade de encaixe, e toda a gente gosta, eu pelo menos gosto, de ver as pessoas a terem essa capacidade de encaixe. Eu não estou a dizer que seja fácil, não deve ser nada fácil ser alvo de gozo. Quer dizer, eu já fui quando era mais nova e se calhar até mais velha. Sim, e não é uma sensação agradável, obviamente. Mas pronto, ela vai buscar episódios em que as pessoas se expuseram e faz piadas a partir daí. Portanto, são pessoas que já têm alguma projeção pública. É assim que eu vejo a questão. E então, houve agora há pouco tempo em que ela gozou com umas miúdas que têm um podcast. E são assim umas miúdas muito novas, sei lá, eu diria 20 e tais, e tem aquela coisa de falar tipo, e dizer umas coisas em inglês, umas cenas assim, deram assim umas calinadas no português aqui e ali, e ela chamou-as para o programa da Rádio Renascença. Foi tão fixe, eu fiquei mesmo comovida de gente, este pessoal tem sentido de humor, não se leva assim tão a sério, está tudo bem, realmente mandaram calinadas, uma pessoa às vezes está, eu mando calinadas nos meus vídeos, eu que até sou uma pessoa que tento ser rigorosa na forma como falo, a quantidade de calinadas que eu às vezes mando quando estou aqui sozinha a falar convosco, provavelmente já mandei algumas. Às vezes é isso, uma pessoa não está bem a pensar no que está a dizer, está tudo ok, não tem que haver um julgamento sumário por causa disso, da mesma forma que não tem que haver um julgamento sumário só porque eles cantaram o hino um bocado mal. Calma pessoal, lá está. Enfim, então está a ser muito interessante seguir. Eu acho que isto para os anjos não é bom, porque eu não acredito que se eles já estavam a ser muito assediados na altura quando saiu o vídeo, se eles tivessem deixado passar, as pessoas iam se esquecer. Não é? Porque a internet trabalha a uma velocidade muito, muito grande, ia surgir outra questão com outra pessoa qualquer e a coisa continuava. Se eles tivessem deixado passar, a cena morria. E as pessoas também deixavam de dar importância. Fazendo isto, está a ter as pessoas que nem tinham visto na altura estão a ver agora, está a ter ainda mais visualizações. E eu não acredito que eles não estejam a ser mais assediados agora do que foram na altura, não acredito. Com a projeção que isto tem tido, a quantidade de gente a comentar nas redes, etc, não acredito. Então eu não percebo bem como é que isto é uma boa ideia. Por todos os motivos e mais alguns, mas até para se salvaguardarem. Portanto, se foi uma coisa que lhes causou tanto sofrimento, para que sujeitarem-se a isto? E é preciso ser-se um bocadinho obtuso para achar que a Joana Marques é que é responsável por isso. Ela não é responsável pelo que as outras pessoas fazem, era só o que mais faltava. Ela mandou uma piada que nem sequer foi nada de especial. Eu nem sei se ela aparece no vídeo a falar, porque ela faz aquela montagem, portanto ela aparece por momentos como jurada do Ídolos, e eu acho que ela só faz uma careta, que terá sido uma careta que ela fez numa atuação dos Ídolos. Eu nem sei se ela diz alguma coisa. Se calhar diz, mas
é tão ligeirinho, então, se compararmos com o episódio do Extremamente Desagradável, que aí eu acho que eles poderiam alegar que era uma coisa mesmo, e ela não fez um episódio, então, não sei, acho uma pena. Acho que eles, se sofreram tanto, eu presumo que estejam a sofrer mais ainda agora. Presumo eu, não sei. Enfim, pronto pessoal, vamos aqui avançar com isto, não é? Portanto, deixa-me cá pôr aqui o ecrã. Tenho que gravar este vídeo. Ok, pronto, isto é o casal. Muito divertidos, ok. Eles chamam isto cabana. Quer dizer, cabana. Ok. Ok, já estou a ver aqui umas coisas interessantes. Certo. Ok, espera. Ok, ela é designer de interiores. Muito bem. Ok, estamos aqui só a ver um segmentozinho da sala. Já percebi que vamos ter muita madeira. Nada contra, eu adoro madeira. Para mim, a madeira é dos materiais mais que ajuda a tornar o espaço mais acolhedor. Eu gosto muito. Eu e o Luís, às vezes, quando sonhamos, que é o meu namorado, quando sonhamos com a nossa casa dos sonhos, eu gostava muito de ter madeira nas paredes e ele torce sempre o nariz, dizendo não. Então eu diria que talvez uma ou outra divisão, só para eu ficar contente. Ou até um lambril. Mas um lambril é uma coisa assim um bocadinho antiquada. Anyway, vamos avançar. Ok, isto será a entrada. A madeira, não é? Dá logo assim uma cor muito quente ao espaço e depois é um material quase que uma pessoa sente que respira, não é? Reage. Eu deduzo que uma casa com tanta madeira tenha muitos barulhos, porque a madeira não é? Expande com o calor, retrai com o frio e vai reagindo à temperatura e então às vezes há aqueles sonzinhos que às vezes quem tem um pavimento em madeira também ouve de vez em quando. Madeira mais maciça e tal, eu presumo, nós temos, como é que se chama? Como é que se chama o pavimento que nós temos no quarto e no escritório? Porque o resto é tudo laje. Eu não sei. Não me estou a lembrar. Parquet. Pronto, como tem outros materiais, portanto é uma folhinha, não sentimos tanto isso. Mas se for assim uma madeira maciça, que é o que me parece que está aqui em alguns pontos desta casa, é natural que eles ouçam muito estes barulhinhos. Eu gosto deste cantinho. Agora, eu tenho que dizer, está-me a parecer que isto vai ser um estilo um bocado mais para o rústico. Um rústico até mais pesado, que eu nem sei, sabem? Isto até me parece uma coisa assim, que talvez seja mais cultural, na estadunidense, parece-me a mim. É. Aqui uma carga, portanto não é tão clássico, é um rústico mais campo, mas característico dos Estados Unidos, porque às vezes dizer rústico, quer dizer, cá em Portugal o rústico será um bocado diferente, provavelmente, das aldeias, e mesmo Portugal tem muita diversidade, quer dizer, uma aldeia no Alentejo é muito diferente de uma aldeia em Trás-os-Montes, estão a perceber então? Em termos de materiais, os materiais que se usam, que estão disponíveis na região, etc., nós realmente somos um país pequenino, mas temos muita diversidade. Então é isso, está-me a parecer só um pouco antiquado e, sou sincera, não gosto muito daquela decoração ali na parede, com aqueles parecem... O que é aquilo? São vários relógios ou são quadros pequeninos? Eu não consigo perceber o que é. Portanto, tem aquele elemento central e depois tem aqueles muito pequeninos que parecem um pouco dispersos. Não sou assim muito fã. Em termos dos cadeirões, a mesa, ali o candeeiro de pé, um tapete aqui à entrada, eu não sei até que ponto isto será um espaço muito utilizado, vamos lá, porque é isso, parece-me que será um espaço de entrada. Então não sei se será um espaço muito utilizado para estar um bocadinho a ler ou assim. Talvez seja, não é? Claro, aliás, isto é uma coisa, eu vou dando a minha opinião e o que é que eu faria de diferente, mas de facto as pessoas que usufruem do espaço é que sabem qual o uso que dão a cada divisão e se lhes serve um propósito ou não, não é? E o propósito pode ser só estético. Eu gosto destas peças, são de família, gosto de as ter aqui, perfeitamente aceitável, que era só o que mais faltava. Mas de facto, eu ali atrás dos cadeirões, eu nem sei, se eu tivesse assim estas pecinhas todas pequeninas, o que é que eu fazia com elas? Porque não é fácil. É possível que eu não as deixasse tão dispersas, mas agora que eu estou a olhar melhor, elas não estão dispersas, elas estão numa espécie de losango. Não é? E depois tem um no centro, portanto há aqui uma simetria, uma intencionalidade, portanto na forma como elas estão
a decorar a parede, eu é que não sou muito fã. Porque depois temos as tábuas assim na diagonal, na parede. Então eu provavelmente ou colocaria noutro sítio ou faria se calhar mais um retângulo com elas, não sei muito bem. De facto não é fácil. Ok, isto aqui são quadros pequeninos e ela estava a dizer que as peças são de uma loja de antiguidades local, onde eles vão buscar algumas das peças que estão ali. Também já deu para perceber que várias das peças que estão na casa, deu para perceber porque ela disse, eram da avó, portanto têm essa relação familiar muito, muito grande e emotiva. Pronto, de facto são peças muito bonitas. A minha questão é, muito delicadas, não é? A minha questão é, todas juntas assim, eu sinto que se perde um pouco o destaque, não é? Porque fica assim uma miscelânea de peças. Como é que isso se poderia resolver? Provavelmente dando destaque a cada uma delas, talvez eu colocaria, ou seja, porque quase a forma que elas são colocadas, eu estou aqui um bocado presa nisto, mas pronto, a forma como elas são colocadas em losango, o próprio losango parece que cria uma obra. Então tu não vais tão ao pormenor ver cada obra, enquanto que se cada uma delas estivesse assim a algum espaço e estivessem colocadas talvez de forma mais convencional, talvez assim chamasse mais a atenção para as peças e talvez até tendo assim sabem aquelas luzes de quadros que se colocam muitas vezes por cima de quadros, até ter iluminar um dos lados e outro lado, se calhar também poderia ser uma solução. Enfim, estou aqui muito presa nisto, vamos avançar. Mas o objetivo dela é encher, portanto é uma coisa que ela está a colecionar. Ela quer encher a parede. Ok, a cozinha, eu estou à espera que eles parem em algum sítio. Ok, sim, agora vão parar aqui na cozinha. É engraçado este elemento aqui em madeira, por cima do fogão. Parece um estilo meio arte nova, tem assim um pouco essas formas. Se vocês forem ver as casas do Antoni Gaudí, um arquiteto espanhol, em Barcelona, faz lembrar, mesmo aqueles vitrais ali também. De resto, pronto, os móveis sobretudo a branco. Eu olho para aqui e eu vejo, tirando esse elemento por cima do fogão, que eu vou ser sincera, não gosto muito, acho que isto já tem muita coisa a acontecer aqui. Portanto, tens a madeira das paredes e do teto, com as vigas, uma coisa assim mesmo rústica, umas vigas muito grossas, não é? Que têm muito protagonismo. Depois os móveis da cozinha a branco, ali a pedra um escuro, parece um verde escuro. A ilha numa madeira mais escura também a fazer contraste, que depois parece-me que condiz com esse tal elemento por cima do fogão. Mas depois o elemento em cima do fogão não é só a cor, tem também a forma. Portanto, para mim isto é um pouco excessivo. Os candeeiros, eu estou a ver aqui 2 candeeiros de teto. São os 2 diferentes, mas são assim dentro do mesmo estilo, mais ou menos, mas são os 2 bastante diferentes. Eu não sei se não colocaria, sabem, aquele que está mais para cima, mais perto da janela. Eu não sei se colocaria 2 ou 3 iguais a esse. Em vez de colocar esta espécie de lustre, que é moderno, rústico, por cima da ilha, colocaria mais o outro tipo. Talvez. Assim, também a questão da cozinha é sempre... Ela tem que ser funcional também, não é? Tem uma parte de funcionalidade que é muito relevante e é muito importante. Gosto muito do nicho ali para o fogão, que é uma coisa que nós temos em algumas casas portuguesas também, em Lisboa, em alguns prédios mais antigos, mas é em pedra. E então há um nicho onde está o fogão. Eu acho isso muito bonito. Acho muito acolhedor. Mas de facto não sou muito fã daquele elemento meio arte nova ali por cima. Acho que é muita coisa aqui a acontecer. Mas é um estilo, sabem? E não é que não funcione. Há esta visão aqui. Desculpem, eu queria chegar... Ai pá, este não me está... Que chato. Eu queria chegar mais atrás, que é para ver, porque eles mostram aqui uma visão daquele, estão a ver o nicho. Gosto mesmo do nicho, depois tem ali assim um candeeirozinho, está mesmo confortável. E aquela torneira que eu já vi noutras casas, portanto que já sei que é para encher a panela e dá água quente também. Então é super, super prático. É isso, gosto muito do nicho, não gosto é daquele elemento, de facto, em madeira. Portanto é mesmo isso, ela queria ter alguns elementos de arte nova, eu presumo que seja na casa, mas aqui, pronto, no caso na cozinha, e então esteve aqui bastante tempo à volta do desenho deste elemento, pronto.
que ela lhe diz muito. Pá, e é mesmo giro, porque é um elemento, ou seja, não é só a zona de fogão, tem ali também armários dentro. Isto de facto é um nicho muito apetrechado. E há outra coisa que eu não disse, pronto, mas parece ter uma boa circulação em volta da ilha e parece-me uma cozinha com bastante arrumação, apesar de não ter muitos móveis superiores. E o lava-louças à frente de uma janela, opá, espetacular, sabem? Eu até gosto de lavar a louça e então, imaginem, poder olhar lá para fora enquanto estou a lavar a louça, altamente. Ok, certo. Ela está a falar desta pedra verde, portanto que ela diz que foi motor para começar a desenhar a cozinha, que é um quartzo brasileiro, eu não sei traduzir, ela disse Brazilian Quartzite Green, não sei o quê, pronto. Então foi assim o ponto de partida, apesar de eu achar que não há depois muitos elementos que vão buscar, ou seja, os armários, por exemplo, serem verdes, ou os candeeiros serem verdes, ou este elemento de madeira ser verde, ou seja, é engraçado porque serviu de motor, mas depois não estou a ver muitos pontos de contacto com o resto da decoração da cozinha. Mas ao mesmo tempo acho que os móveis brancos também realçam a pedra. Também tenho que dizer. E há aquele elemento ali atrás, portanto no fogão, não é, que tem ainda mais destaque. Ok, então, agora estamos aqui na sala. Eu sei que eu já andei com um bocadinho, eles vão começar a falar, então eu não sei se eles vão mostrar muitas mais imagens desta sala. Parece uma sala muito confortável, 3 sofás em U, portanto mesmo ali a incentivar a comunicação e a conversa entre os convidados, porque tens que encher isto de convidados, não é? Porque isto são muitos sofás. A circulação em torno da mesa de centro parece-me ok, parece-me confortável. Não consigo perceber se ali o sofá está mesmo encostado à janela. Preocupa-me sempre tapar o acesso a elementos que tu tens que abrir, ou que podes querer abrir para arejar, para sair para o jardim, seja o que for, e parece-me que isto são 2 janelas e uma porta-janela. Posso estar enganada e não consigo perceber se há espaço atrás do sofá para fazer isso. Portanto, se não houver, eu diria que isso era uma coisa a repensar, pelo menos para mim. Não gosto de impedir passagem para portas e janelas, sinceramente. Mas de resto, em termos de cores, em termos de texturas, padrões, eu acho que isto está muito equilibrado, está bonito. A madeira tem aqui novamente assim um impacto bastante grande. O candeeiro, eles mostraram melhor há bocadinho, é um candeeiro bonito, portanto é uma espécie de lustre moderno, mas que casa muito bem com este estilo rústico. E quando se tem assim um teto grande, desculpa que eu estava aqui a beber água, quando se tem assim um teto alto, descer o lustre dá aquela sensação de que o teto é um pouco mais baixo, porque às vezes ter um pé direito muito alto pode dar uma sensação um pouco opressiva. Então uma forma de contrariar isso é através da cor, portanto podes pintar o teto de uma cor mais escura ou uma cor só que faça mais contraste com as paredes, um papel de parede, também já se viu com um padrão, também fica bonito, ou descer, ou fazer isso e ter um candeeiro, portanto um pendente que dá essa sensação de se descer um pouco, ou que o teto é um pouco mais baixo. Então assim, de repente, temos aqui também nos móveis as madeiras, umas madeiras mais escuras. Eu acho que é boa ideia também para fechar um pouco o espaço e aquecê-lo e fazer algum contraste com o resto da madeira. Gosto muito destes tapetes persas, acho-os muito bonitos. E é isso, e acho que tudo conjuga muito bem. Parece-me que os sofás têm muitas almofadas, nada contra. Eu também gosto muito de almofadas. Mas depois, quando, imaginem, recebem convidados, depois as pessoas têm que estar a afastar as almofadas, tipo, naquele branco, ali mesmo do lado esquerdo, aquelas 3 almofadas todas seguidinhas, eu ia ter que estar a empurrá-las para me encostar, estão a perceber? Às vezes sinto que há um exagero, mas em termos, para o uso, não é? Portanto, quando penso na funcionalidade do espaço, mas visualmente, acho que funciona. Ok, aqui temos uma vista um pouco melhor, portanto ali atrás do sofá branco dá para passar perfeitamente, pelo menos neste ângulo parece-me que sim. Parece-me que aqui do lado esquerdo temos uma lareira em pedra, não tenho a certeza, pode ser que eles mostrem. Mas só tenho dúvidas ali em relação ao sofá Bordeaux, isto é tipo assim um rosa escuro, nem consigo perceber bem a cor. Aqui temos uma vista também boa, portanto, e aqui do lado direito consegue-se passar perfeitamente, ter acesso à porta que dá ali para uma varanda ou para o exterior, está ótimo. É provável que ali atrás do sofá cor-de-rosa, que parece um rosa escuro, que seja uma janela, que não seja uma porta-janela. Mas é isso, não consigo perceber se está encostado ou não. Este elemento aqui do lado direito, que é um quadro num cavalete, é uma solução para se pendurar quadros nesta divisão, porque de facto
Aquela tapeçaria ali do lado esquerdo está pendurada, ela até parece estar um pouco afastada da parede. Mas um quadro talvez seja um pouco mais difícil de o pendurar e que ele fique direito, não fique meio inclinado. Sabem, se a parede é assim e nós prendermos aqui uma superfície, ele pode fazer isto. Não é? Então temos que ter outro elemento em baixo para o quadro estar direito. Eu penso que será possível, acho que não será assim tão complicado. Isto tudo para dizer que eu não sou muito fã do cavalete. Não sou muito fã do cavalete com o quadro. E a forma como está virado também. Eu viraria mais para cá. Mas é. Ou seja, eu até acho piada ao cavalete como elemento decorativo. Mas eu acho que, ouçam, pronto, isto é tudo uma questão de gosto, estão a perceber? Para mim, parece-me um espaço confortável e perfeitamente funcional, é mais isso que me preocupa. Quando eu vejo estes vídeos é mais nisso que eu estou focada, mas também vou falar do estilo, não é? Pronto, e o estilo é uma coisa muito pessoal e é o que é, não... tudo é válido. Cores, texturas, tudo é válido. E eu acho que há aqui uma harmonia, de facto, é um estilo bastante rústico, bastante carregado. Apesar destes elementos alguns serem um pouco mais modernos. Ai, uma vista de cima, ai que espetáculo. Espera. Será que... Caramba, pá, mas parece-me que é uma janela também e que não há espaço atrás do sofá para abrir. Ouçam, é assim, este é um espaço muito grande, que tem muitas janelas. Portanto, eles não conseguirem abrir aquela, mas conseguirem abrir as das pontas e depois tem a porta-janela. Não é por aí. Ali, isto foi um bocado rápido. Cá está a lareira com o tal elemento arte nova, portanto, ela falou nisso, não é? Que gosta desse estilo e então faz alguma ligação com o outro espaço da cozinha, portanto há uma continuidade. Se bem que ela existe, não é? As paredes são iguais, não é? O pavimento parece-me que é igual também ao que estava na cozinha. Era? Ao que estava na cozinha? Eu acho que sim, era madeira também. Meu Deus, foi há bocadinho, mas já não me lembro, acho que sim. Mas pronto, há esta continuidade. Eu continuo a não ser muito fã do estilo porque sinto que não casa muito bem com este estilo em particular de decoração e dos materiais da casa que têm muito protagonismo. Os materiais da casa têm mesmo muito protagonismo e eu sinto que estes elementos de arte nova não encaixam bem. O lustre mais moderno, sim, este puff redondo acho muito giro e com o sofá. O sofá é bastante clássico, bastante neutro em termos de estilo, encaixa muito bem. O tapete persa, agora o elemento arte nova está-me a fazer alguma comichão. Eu acho que eles podiam ter ido um pouco mais, ou ela, pronto, parece-me que foi quem decidiu, um pouco mais para o Arts and Crafts, que está ali perto, não é? Meu Deus, eu já estudei isto há muito tempo. Eu tenho a ideia que está ali perto da altura. A arte nova foi um estilo curto, ele não durou muito tempo e foi bastante diferente de país para país. Portanto, o espanhol, a arte nova espanhola do Gaudí foi bastante diferente da escocesa, por exemplo, então... mas eu penso que eles estão próximos, são estilos próximos. Mas Arts and Crafts do William Morris, eu lembro-me de estudar isso e ele também era muito esta coisa rústica. Desculpem lá, estou aqui a ver no meu telemóvel, só para não estar a dizer coisas disparatadas, mas pronto, Arts and Crafts foi realmente um movimento, eu não sei se foi criado por, mas sei que foi muito impulsionado pelo William Morris e ele tinha também, desenhava papéis de parede, etc. Portanto, eu até vi ali uns que eu acho que parecem mais esse estilo também, mas estes elementos de madeira, eu penso que ele também tinha, porque ele tem uma casa que era tipo o laboratório dele, então onde ele experimentava tudo isso, que eu acho que se calhar encaixavam melhor e tem um bocado este espírito. Mas estes elementos da arte nova, não sei porque não estão aqui como... A forma como estão a ser integrados não me convencem. Pronto, e às vezes não sei, pode ser só porque a madeira faz este contraste todo com a pedra e é um bocado diferente do resto da madeira. Não sei, não estou a perceber bem porque é que eu estou a sentir que não combina muito bem. Uau, eu adoro estas vistas assim de cima. Não que estejamos a ver qualquer coisa de nova, mas tenho que dizer, tanto mesmo o posicionamento do tapete, portanto a forma como abraça ou envolve, melhor dizendo, como envolve a zona de estar, eu acho isto muito importante. Tenha-se um sofá e dois cadeirões, dois sofás, três sofás, um tapete em que os teus pés, se estiveres sentado, toquem no tapete, eu acho que isso é imprescindível. Portanto, um tapete que envolva toda a zona de estar, acho que é muito importante e torna o espaço muito confortável.
e ajuda a delimitar a zona também. Pronto, temos aqui uma vista só da lareira, de facto, pá, não sou fã, e mesmo o elemento que está para dentro parece que é demasiado pequeno para a pedra. O que eu faria, honestamente, eu tinha só a pedra. Sim, tirava este elemento, mas pronto. Mas é uma coisa que é importante para ela gosta e é uma questão de gosto, sim. E até tem a relação com a cozinha, estou a ver que a cozinha aparece ali do lado esquerdo. E depois há este nicho aqui do lado direito, com este móvel também muito rústico, com alguns elementos decorativos, livros, etc. Tudo bem, como é um nicho, eu teria colocado algo um pouco mais claro, talvez, e posto ali uma luzinha, se calhar, se possível, não é? Para iluminar aquele nicho. Mas pronto, não sei. Ou então até pôr umas prateleiras de um lado ao outro, em vez de pôr só um móvel, e pronto, ser uma coisa mais integrada. O papel de parede, acho que acaba por ficar bastante discreto, mas vê-se bem. Mas não gosto muito, por acaso, acho que não tem depois muita ligação com os outros tons. Eu teria ido mais para uns vermelhos escuros, ou assim. Portanto, casar um pouco mais com aquela tapeçaria que está na parede, os tons que estão no tapete também. Este verde parece-me um verde assim um pouco ácido, um pouco claro. Sinto que não tem... Faz contraste com a madeira, sim, mas sinto que não tem assim muita ligação. Muita ligação. Mas se calhar foi também a pensar naquela pedra verde da cozinha, pode ser. Não é? Como temos a vista para os dois lados. Ok, já vamos para um quarto. Continuamos com... Olhem, eu tenho que dizer, eu que gosto tanto de madeira, já estou cansada desta madeira toda. Em todo lado. E depois é uma madeira tem tanto protagonismo, são uns toros assim gigantescos, é mesmo... Já estou um bocadinho cansada, tenho que confessar. E depois, isto tem muitos elementos, não é? Lá está mais uma vez muita textura, muitos padrões e tudo muito escuro, que faz algum contraste com a madeira é bastante clara, tudo bem. Mas acho que aqui neste caso, num quarto, sinto que são padrões a mais. Sinto que são padrões a mais e tudo muito escuro, falta aqui alguma luz. Pronto, mas se nós pensarmos, quer dizer, vamos para um quarto para dormir, quer dizer, também não queremos muito estímulo, não é? Ok, eu estou-me aqui a contradizer. Isto tem muito estímulo, porque tem muitos padrões, ok? Mas se calhar não precisamos de muita luz, porque isto, como é tudo escuro, vai absorver a luz, não reflete tanta luz, então torna-se um lugar assim mais sombrio, mas também é o que se deseja num quarto. Em princípio vais lá para dormir e para descansar, mas acho que são muitos elementos. Pois a cama é bastante antiquada, está quase ali com os coisinhos, portanto tem aquelas colunas no fundo da cama e tem quase como é que eu vou chamar aquilo? Aquelas bolitas, os terminais daquelas colunas a tocar no teto. Parece-me um pouco excessivo, tenho que confessar. Mais uma vez, uma questão de gosto. Em termos de posicionamento e proporção dos móveis, parece-me tudo ok. Dá para circular. Isto também tem estas... esperem! Depois à frente da cama tem um sofá que dá para uma banheira. Ok. Ok. Está-me a parecer que o papel de parede e o tecido das janelas é igual. Está-me a parecer que está a condizer. Normalmente os pigmentos podem ser um bocado diferentes, ou seja, mesmo que seja o mesmo padrão, a impressão em papel e a impressão em tecido às vezes saem um pouco diferentes, então está tudo bem, não precisa estar ali exatamente a condizer super bem, mas causa-me alguma estranheza, porque parecem quase duas coisas diferentes, mas parece-me pelas cores e tal, e pelas formas que será o mesmo padrão, não tenho a certeza. Gosto bastante dos candeeiros, eu tenho gostado bastante dos candeeiros. Porque, por exemplo, na cozinha não gosto muito de os ver juntos, mas gosto dos candeeiros em si. Mais do lustre. Acho mais bonito. E este aqui, gosto dos dois, acho que são bonitos. Ter um sofá virado para um armário, que é também, sim, parece uma peça antiga, e eu nem diria se é assim tão rústica, ou se é mais clássica, uma coisa assim mais... Mas ter o sofá virado para um móvel desse e para uma banheira é esquisito. Desculpem, o elemento de banheira ali está-me a causar muita estranheza.
E depois que a água vai respingar para o chão de madeira e para o papel de parede e nem tem sequer um tapetezito ali ao pé da banheira, um elemento para pôr a toalha ou para pôr a... Estou mesmo a achar isto esquisito. Eu não estou a perceber este canto. Tudo bem, estão a perceber, a casa é deles, eles usam como querem, mas eu não estou a perceber muito bem a lógica disto. Não. Os elementos em si, sozinhos, vamos lá, vamos concentrar nisto. Não gosto do sofá com este tecido. Sim, e depois o tecido não tem muito a ver com os outros que são mais orgânicos, mais sinuosos, e este é um padrão muito geométrico. As cores também, sinceramente, não me parecem ter nada a ver, pelo menos nesta vista assim, então não vejo grande relação. Acho que podia ser outro tecido. O sofá em si, tudo bem, é isso. Continuamos nesse tema rústico, não é? E a cadeira de balouço é muito bonita, com a palhinha. Esta mesa de apoio ao sofá é minúscula, isto dá talvez por um copo e pouco mais, e também não vejo grande relação com o resto. Em termos de estilo, é em pedra, escura, não sei, não vejo grande relação, mas não estou a perceber a funcionalidade do espaço. Sinto que falta aqui um tapete, não só para servir o sofá, mas também para servir a banheira. E faltam elementos para servir a banheira. Onde é que pões a toalha? Onde é que pões a tua roupa? O robe? Mas pronto, eu não sei quais são os hábitos destas pessoas, portanto tudo bem, vá, passa à frente. Eu já estou aqui há muito tempo. Pode ser que eles falem nisso. Não sei. Depois, pronto, primary bedroom, portanto eu presumo que seja o quarto deles mesmo, não é? A cama é isso, parece ser confortável, ter um banquinho à frente dá jeito para pousar também coisas em cima, um robe, qualquer coisa assim. Quando te vais deitar, o tapete, eu puxaria o tapete mais para trás, que é para quando sais da cama, se saíres mais aproximado da cabeceira, não pôres os pés no chão frio e pôres os pés em cima do tapete. Portanto, aí eu mudaria isso. O tapete parece ser muito fininho, mas provavelmente isto também é um sítio quente. Tendo dito isto, eles têm uma lareira na sala. Isso não quer dizer nada. Eu já percebi, quando vejo a casa destas pessoas, já percebi que isso não é muito relevante. Estás num sítio quente e teres uma lareira acesa em casa. Mas não sei como é que é o clima lá. Mas esta casa toda em madeira eu presumo que seja uma zona mais fria. Porque a madeira tende a aquecer e preservar bem o calor. Portanto, eu presumo que seja uma zona mais fria. Tudo muito clássico, continuamos. Muito simétrico. Aquele quadro por cima da cama acho tão pequenino. Mas estão a ver? Dá para pendurar quadros nestas paredes. Tranquilo. Aliás, está aqui outro também do lado direito. Tudo bem, parece-me um pouco desproporcional, um bocadinho pequeno. Eu não teria nada ali, mas eu não gosto de pendurar coisas por cima da cabeceira da cama. É uma mania como outra qualquer. A menos que fosse uma tapeçaria, uma coisa que se caísse não me magoasse. Este quadro também não há de magoar muito, enfim, é tão pequenino. Mas pronto, em termos proporcionais parece-me que não combina muito bem. Mas de resto, tudo muito simétrico, os candeeiros dão uma boa luz. Nestas casas dos Estados Unidos isto acontece muito. A cama ter, na zona da cabeceira, estar encostada a uma parede que depois tem uma janela de um lado e outra do outro. Eu estranho muito isso, só porque nós cá em Portugal, de uma maneira geral, das casas que eu vou vendo, isso não acontece. Tens uma parede cega por trás da cabeceira da cama, portanto uma parede cega é uma parede que não tem janelas. Então eu estranho sempre um pouco esta coisa de colocar um móvel à frente de uma janela, ou seja, se tu queres abrir a janela, vais-te ver um bocado à rasca, é uma estucha tudo também, abres as cortinas, já tens de estar ali com cuidado para não derrubares nada, depois tens de te inclinar se quiseres abrir. Portanto, para mim isto vai ser sempre muito esquisito, esta coisa de tapar acesso a janelas. Vou-vos confessar. Mas já percebi que é uma coisa também de estilo, é uma questão de estilo e talvez cultural, e há outras entradas de ar e de luz nesta divisão, portanto não é dramático, ok? Tenho que admitir, será provavelmente só uma questão de abrir e fechar as cortinas, portanto isso não dará assim tanto trabalho. Eu acho que é sempre um pouco, tens sempre os teus movimentos um pouco constrangidos, porque até neste caso que os candeeiros são bujudos tens que te inclinar, mas pronto, eu fico presa com estas coisas, porque eu penso sempre, ok, mas qual é o uso deste espaço? Não é? Isto é prático? Vai estar sempre a esbarrar contra o candeeiro? Se fosse eu, de certeza que estava sempre a esbarrar contra o candeeiro. Depois esta visão, parece-me que a imagem está assim um bocadinho comprimida, por acaso. Então é isso, temos duas janelas de acesso à varanda. Eles estavam a dizer que aqui já tiveram alguma bicharada assim a aparecer, tipo vespas e morcegos e coisas assim, que agora neste momento não tem.
pronto, é uma daquelas coisas de se viver no campo, não é? Pronto, é uma casa grande e que se calhar não tinham, deixaram alguma coisa aberta, não sei. Mas por acaso, esta imagem parece estar comprimida, pode ser só impressão minha. Então, tudo ok, tem este elemento, portanto, um suporte para uma mala, este parece-me só decorativo, não me parece de uso, com um quadro por cima. Ouçam, tudo bem, eu não gosto muito do tecido que está nestas janelas, nem gosto muito da forma que eles encontraram para o fixar e para... Mas também estou a pensar, se fosse tudo cortinados como tem na parede da cama, não é? Naquelas duas janelas, depois também torna-se um pouco repetitivo. Mas eu teria preferência por cortinas em verão do que estes elementos nas janelas. Parece-me um bocadinho estranho, parece que não combina muito bem. E nem sei se isto, né? Deve tapar completamente, presumo eu, a entrada de luz. Enfim, e pronto, este elemento decorativo aqui entre as duas janelas, tudo bem, é isso, não, nada contra. O quadro também, mais uma vez, parece ter essa influência arte nova, não sei se é, mas parece ter. E depois aquele elemento da mala pousada naquele suporte, mais uma vez parece-me que será só decorativo. Ok, estava ali um espelho virado para a cama, eu assustava-me com isto. Eu, a meio da noite, se eu me virasse para o lado e visse um reflexo, mas eu acho que me ia passar a vida a assustar. Cada vez que me virasse para aquele lado e abrisse um bocadinho os olhos, acho que me ia assustar. Mas pronto, tudo bem. Estou aqui para... em coisas que... então, ok. É um ninho que encontraram e ela diz que isto ela não expulsa. Está aqui um tapete, esperem! Está aqui um tapete. Continua a não perceber bem, portanto, ok, serve até o sofá, parte do sofá, não está assim nesta diagonal. Não. Se fosse eu, se fosse eu, este espaço não existia desta forma. Não tinha aqui uma banheira. Acho isto mesmo bizarro, honestamente. Mas, se fosse um cliente, eu provavelmente arranjava um tapete que fosse e abraçasse ali também, portanto, do sofá até à banheira. Portanto, quase esta divisão toda. Provavelmente sim. Esta parte. Porque ter dois tapetes depois também acho demais. Então, para integrar todos os elementos, provavelmente um tapete único a abraçar tudo isto. Eu gosto do papel de parede. Eu acho que depois todos os elementos conjugados tornam-se excessivos. Ok, depois temos aqui uma casa de banho. Ela estava a contar mais ou menos... é verdade, eu depois coloco o vídeo, porque eu não estou a mostrar tudo, não é? Portanto, eu depois coloco o vídeo completo lá em baixo para vocês irem ver se tiverem interesse. E temos aqui uma casa de banho que pareceu-me, pelo que ela estava a dizer, que foi para tentar aproveitar este espaço. Então ficou uma casa de banho um pouco estreita, mas tem aqui tudo, não é? Tem aqui um chuveiro bastante generoso, de facto não me parece que pudesse estar aqui uma banheira. Eu, por exemplo, eu não sou pessoa de banhos de imersão, então para mim uma casa sem banheira está ok, não é dramático de todo. E aliás até acho a banheira um elemento um pouco perigoso, assim mais sujeito a acidentes. Né? Tens que subir a perna para sair, sobretudo estas, então ainda pior. Então, e mesmo a longo prazo, eu em minha casa preferiria sempre ter um chuveiro. E parece-me que este até tem umas boas proporções. Depois aqui do lado esquerdo lavatório, os dois lavatórios. Depois está ali uma janela com aquele pedaço de tecido só a meio. Ok, é um bocadinho esquisito. Porquê é que não está a cobrir a janela toda? E depois é um tecido, que tecido é este? Parece que depois não combina muito bem com nada do que está aqui. Eu estou a embirrar um bocado, não é? Pronto, um quadro. Eu gosto muito de ver peças de arte dentro de casas de banho. Acho que é uma divisão tão nobre quanto outra qualquer. Então gosto de ver ali o quadro. Acho que está bem enquadrado. Talvez seja até, neste caso, um pouco largo demais, porque está mesmo ali resvés, quase que ocupa a largura toda da parede, mas até gosto. Acho que está bonito por cima do toalheiro. Até gosto de ver. Não sei como é que reage com a umidade. Nós nas casas de banho temos que ter esses cuidados, não é? Temos que ter essa atenção. É isso, pois é, não conseguia pôr a banheira dentro da casa de banho. Então pôs aqui. Eu achei que podia estar melhor integrada. Parece que caiu ali de paraquedas, estão a perceber? Mas pronto. Já disse muito sobre o assunto, não é? Já deu para perceber. Esta visão é boa. Aqui para apanhar o tapete, como é que ele está colocado, etc.
de facto, não gosto muito. É. E não gosto nada deste padrão no sofá também. Acho que não joga com mais nada. Este móvel é bonito, é super trabalhado. Isto é assim uma peça de destaque, não é? Mas acho muito bonita. Pronto, ela está a falar que tem os elementos da natureza que estão também no papel de parede, que é um bocado o tema do quarto. Ok, é engraçado. Ela diz que ela queria ter este padrão, o quadriculado, porque, pelo visto, é o tipo de padrão que se vê, sobretudo neste tipo de casas, não é? De campo. Presumo que nesta zona, não sei. Mas ela não queria ser muito óbvia e encher tudo deste padrão achadrezado e então colocou aqui um pouco. Se esta foi a zona ideal para introduzir este padrão, na minha opinião não, pá. Porque tens aqui uma série de outros padrões. Talvez na sala, lá em baixo, em que era tudo um pouco mais neutro. Vamos lá. E até tinha aquela tapeçaria que tinha um padrão meio quadriculado também. Eu acho que lá em baixo funcionava melhor. Aqui, isto é muita coisa. Eu acho que isto é um pouco cansativo. Vou-vos confessar. Uma pessoa, pronto, vem para aqui dormir e tal. Mas, mesmo assim... E depois é engraçado, estão a ver? Depois tem aqui este espaço cá fora, que é a varanda do quarto, e eu olho para isto e parece que não tem relação nenhuma com o interior. E eu até iria mais para esta cor de madeira, destas espreguiçadeiras, para dentro do quarto. O padrão das almofadas não, porque acho que depois não tem nada a ver com as outras divisões da casa que nós vimos até agora. Portanto, o tapete persa, o papel de parede, etc. Tudo ok. Acho que era só atenuar um pouco. Aqui na varanda parece que eu gosto disto. Acho que está bonito. Mesmo o tom das almofadas vai buscar um bocadinho o tom da mesa que está ali ao fundo. Portanto, está ótimo. Então parece um espaço super confortável, onde eles podem estar, a apanhar sol, a ver a paisagem, a apanhar ar fresco, um sítio de leitura também, só não fazer nada. Está ótimo, eu gosto deste espaço, acho que está bonito, as flores também. Estas flores aqui são muito interessantes, eu não sei o que é isto. Que tem assim parecem umas lagartixas. Faz-me lembrar uma cena que havia quando eu era muito pequena, sou dos anos 80. E tinha um fiozinho e depois era uma lagartixa que parece este material. E tu andavas com aquilo e era um fio de nylon e parecia que a lagartixa estava viva. Eu não sei, quem é dessa era, de cá de Portugal, se calhar sabe do que é que eu estou a falar. Eu agora não consigo explicar muito bem, mas faz-me lembrar esta planta com as flores vermelhas, faz-me lembrar esse brinquedo. Enfim, vá, avançando. Ok, isto é outra divisão, que eles passam tudo tão rápido, loft, ok, eles chamam isto loft. Eles até têm no vídeo, está tudo muito bem separadinho, portanto, mais um candeeiro, acho muito a piada este candeeiro. Isto aqui já tem um estilo, ouçam, gosto imenso deste estilo. E outra coisa, as paredes, muito diferente, não é? Eu para mim, pronto, depois tem estas vigas mais grossas, será que tem de ter? Porque para mim tinha só a parede forrada com estes perfis de madeira, mas gosto mais deste estilo, porque é um pouco mais moderno, ou seja, preserva algum desse elemento um pouco rústico, eu acho, com as cores, o tapete que parece um tapete artesanal, feito à mão, mas depois tens a mesa que é bastante moderna, em pedra, parece-me que é pedra, não tenho a certeza. E temos aqui do lado esquerdo uma cadeira que eles ainda não mostraram completamente, mas que parece um pouco com umas formas um pouco modernistas, mas rústico também, aqueles elementos ali à janela, vamos ver se eles mostram mais vistas. Ok, não sei, ele está muito entusiasmado, é o máximo, eles parecem um casal super fofinho. Então, este loft parece-me que é sala de estar, quarto, parece-me que é isso, mas não sei se é. Ou se é só uma zona de estar... Ele há de explicar melhor. Isso tem também... Porque loft normalmente é tudo, não é? Tens cozinha também, casa de banho, etc. Não sei se é isso, ok? Mas posso já dizer que em termos de obras artísticas, por exemplo, estas ilustrações que estão por cima do sofá, o estilo do sofá, questionável, eu não sou muito fã, mas acho que combina aqui bem depois com aqueles elementos em madeira do lado direito e do lado esquerdo, portanto aqui também muita simetria, eu sou fã de simetria, acho que ajuda a equilibrar um espaço, sobretudo um espaço que tem tantos estilos diferentes e coisas diferentes, e com o papel de parede, apesar de não ser o mesmo verde, se calhar também não era muito desejável que fosse o mesmo verde do sofá, mas não acho que fique mal.
Aqui já acho que há mais um equilíbrio entre o rústico e o moderno, entre cores e padrões, parece-me um pouco mais equilibrado. Percebe-se que ela gosta muito de usar esta mistura, não é? De cores, de padrões, etc, etc. Que uma pessoa depois pode achar que resulta melhor ou pior. Para mim, neste momento, isto, daquilo que eu já vi, eu sinto que resulta melhor. Está bem mais equilibrado o espaço. Ah, ok, não. Isto é um sofá que se transforma numa cama. Ah, isto é uma cama gigantesca. Pelo menos parece. Não sei se é do ângulo da câmara. Ok, portanto, aquele sofá que nós vimos há pouco também pode ser esta cama. Então, se calhar isto é, imaginem, recebem visitas e tal e alguém pode ficar aqui em cima. Pronto, eu presumo que isto esteja mais vezes como sofá e depois quando é preciso põem a cama. Tudo bem, parece-me que funciona. Continuo a achar que faltam aqui uns tapetes ao lado da cama, mas sinceramente, se é uma coisa que só se usa de vez em quando, eu se calhar montava a cama, imaginem, se isto fosse a minha casa e eu fosse receber convidados que iriam ficar nesta zona da casa, montava a cama, deixava-a montada e punha os tapetes. E então ficava assim provavelmente um tapete de cada lado e eu acho isso tão confortável. Assim, são essas pequeninas coisas, sabem? Que dão aquele conforto, aquele aconchego. Pronto. E gosto muito destas banquetas à janela com ali uma seleção de livros por baixo onde tu podes estar só a olhar lá para fora ou a ler. Adoro, gosto mesmo. E o facto do móvel ali estar pintado de vermelho também me parece que não é só muito retilíneo, tem ali algum trabalhado, algumas curvas, também me parece interessante. E parece-me que é isso que está bastante equilibrado em termos de estilo e cores. Pronto, eles estão a falar muito aqui do sofá porque de facto é um sofá que dá uma cama muito confortável, com umas boas medidas. Quem já dormiu em sofás-camas, eu já dormi, sabe que isso nem sempre é assim. Portanto, que dê para ter um bom colchão, bem confortável e então isso é importante para eles. Este tapete aqui ao fundo parece-me uma espécie de passadeira mais larga, portanto que serve o sofá também. E depois esta é a parte que está em frente à cama, portanto outra zona de estar. Eu não sou muito fã de pele, isto parece-me pele ou uma imitação de pele, não sei o que será. Continuo a ser fã disto porque tens um móvel que é um pouco mais moderno, que aqui ele é grande, é um sofá grande, casa bem com a madeira, porque parece que é a cor da parede, da madeira. Depois tem os dois quadros a ladear, portanto aqui temos bastante simetria, olhando de frente para a janela, pelo menos na parede. E gosto das ilustrações, das pinturas que ela escolheu, por acaso gosto mesmo, acho-as bonitas, era capaz de ter cá em casa isto. E é isso, e os estilos aqui combinam muito bem, estou a ver aqui, parece-me uma televisão do lado esquerdo, portanto isto é uma sala mesmo para estar, para ver televisão, para ver filmes, o que seja. Parece muito confortável e parece mais equilibrada em termos de quantidade de padrões. Eu acho que é isso. Acho que como o sofá, as almofadas são todas da mesma cor, o tapete não é tão trabalhado, não é um tapete persa, mas tem esse lado rústico que parece manual, não é? Dessa manualidade. A mesa é muito, muito simples. Então pode ter outros padrões e outras cores, não vai causar tanto impacto ou tanta fricção que pode resultar. Eu até acho que há soluções maximalistas que funcionam muito bem. Eu fiquei um bocadinho mal impressionada, quer dizer, o que é que interessa, o que é que eu acho, não é? Mas pronto, com o quarto. Mas aqui, de facto, fiquei entusiasmada porque acho isto mais bonito, mais equilibrado. Acho que é isso, mais harmonioso. Desculpa, eu estava aqui a beber água. Só agora é que percebi. Ela desenhou o sofá. E é engraçado porque este sofá tem um estilo, também desenhou as almofadas, que é tipo... Há um estilo de que eu não sou muito fã. Pós-modernismo, acho que é esse. Eu não sou muito fã desse estilo, mas aqui está muito discreto. Se vocês procurarem, deixem-me só confirmar que é mesmo isso, que é um estilo que está na arquitetura, escultura, mobiliário, é isso. Eu não sou muito fã. E pronto. E caracteriza-se por mistura de várias formas, muitas curvas e tal, mas também formas retas e muitas cores. Estou a generalizar, ok? Mas ela aqui, só tendo esta cor, mas foi isso que me fez lembrar. Eu acho que até funciona bem, sabem, não é bem o meu estilo, eu não gosto muito das franjinhas depois, enfim, mas acho que está equilibrado, não está, pelo menos para mim, acho que funciona bem. Michael Doyle é o nome deste artista, ela diz que gosta muito das obras dele, epá, eu também gosto, estou a achar imensa piada. O facto de ter as pessoas, não é, depois serem assim em cores lisas, gosto mesmo. Não sei se é isso, e a conjugação das cores, acho que funciona muito bem.
Este sofá tem N almofadas, é assim, é um abuso, mas eu não sei, eu acho que até funciona, acho piada. Acho que há aqui um elemento também, de certa forma, humorístico, mas também que acho que funciona, pronto. Eu não sei se ela fez o... Acho que se ela imaginou, não sei se ela também desenhou este sofá, a pensar, vou fazer um statement humorístico, não sei se foi isso, mas eu acho que funciona e esteticamente fica bonito. Ok, aqui estamos no quarto de hóspedes. Eu queria ver se eles mostravam uma imagem um pouco melhor. Um pouco melhor, fosse mais fácil para mim. Mas não estou a... Ok, tem aqui, eu também gosto destes quadros. Não sei se são do mesmo autor. Ok. Tinha ali uma almofada, será que eles vão dizer que tem um cão? Tinha ali uma almofada no chão que eu achei um bocadinho esquisito. Parece-me um quarto bastante mais pequeno. Continuamos a ter aqui alguma mistura de padrões e cores. Aqui não sei se é porque a madeira das paredes e tal é um pouco mais lisa e não tem tanto impacto. Acho que funciona melhor. Sim, o pavimento também é clarinho. As madeiras dos móveis são escuras. Mas não sei se isto tem mais luz. Mas estou a achar isto mais luminoso. Estou a achar uma divisão um pouco mais luminosa. A cama com dossel. Pronto, lá está, é uma escolha, enfim, já deu para perceber, acho que enquadra-se com o resto da decoração da casa, tirando o loft. Pronto, tudo bem, tem umas boas mesas de cabeceira, parece-me uma cama bastante confortável. Eu não sou muito fã destes tecidos aveludados, o vermelho, este castanho, cor de burro quando foge, não sei, não gosto muito desta cor, um castanho esverdeado. Acho que é muito veludo, porque o veludo tem este brilho, não é? Também tem bastante impacto. Eu não vejo muito a relação com o papel de parede violeta. Honestamente, eu não acho que fica assim tão mal. Eu não estou a perceber bem porquê, mas nem acho que fica assim tão mal. Gosto imenso dos candeeiros. Por acaso, os candeeiros estou a gostar. Pronto, e as mesas de cabeceira parece um estilo um bocado diferente da cómoda que está em frente, aos pés da cama, encostada à janela. Lá está, encostar móveis a janelas, também não sou fã. Estão a ver, se vocês quiserem abrir a janela, depois têm que ir para trás daqui. Ai, que chatice. Enfim, subir e descer a cortina é mais fácil. A cortina eu também lhe acho piada, até. Até gosto do padrão, é assim um verde com um padrão. Mas depois não tem ligação com mais nada. Porquê que não podia ser o papel de parede assim com verde? Mas eu não desgosto completamente. Eu acho que é porque já vi o resto da casa. Então parece que faz sentido. E não fica assim mal. Eu não olho para isto e penso, que horror. Mas está lá perto. Eu sinto que está lá perto. É muita coisa, é muito estímulo. Os tecidos com brilho, o papel de parede que não tem nada a ver a cor com a cortina. Pelo menos que tivesse alguma relação com a cortina, por exemplo. A roupa de cama é mais naquela, porque tu, enfim, vais mudando. Se bem que tens as cortinas do céu, isso não mudarás. Se calhar tiras para lavar de vez em quando, mas não mudarás com muita frequência. Eu nunca dormi numa cama do céu, deve ser interessante poder fechar e ficar assim muito cuchi-cuchi. Está aqui, isto está a estar a ser filmado com uma grande angular porque está ali a distorcer um bocado a cómoda, que há bocado pareceu bastante mais pequena. Portanto, isto será um quarto bastante pequeno. E tem aqui o tapete bem colocado. Pareceu-me que não está para o outro lado também, não tenho a certeza. Estas escadinhas para subir para a cama. Meu Deus, qual é a altura desta cama? Isto parece-me perigoso. Isto só pode ir gente jovem para este quarto. Mas enfim, tem ali um cadeirão ao fundo, também me parece muito bonito e pronto, dentro do estilo rústico. Ok, continuando. Esta é a casa de banho, olhem, é uma casa de banho jeitosa do quarto. Tudo bem, tem aqui a banheira, tem ali o chuveiro, o tapete, cadeirão, está ótimo. Estas casas de banho com muitos tecidos pode ser, enfim, uma chatice para manter, não é? Por causa das umidades, mas como tem estas janelas enormes, não será assim tão difícil arejar a casa de banho. Portanto, e parece-me ter uma boa área que permita fazer esse arejamento. Mais uma vez o lustre. Acho muita piada a este lustre também. Eles estão a comentar, pois porque era isso que eu estava a pensar, que esta é uma casa de banho melhor do que a do quarto principal, não é? Mas ao mesmo tempo tem menos área de quarto. E tu passas menos tempo na casa de banho ainda do que passas no quarto. Então, acho que faz algum sentido terem optado por ficar com o outro quarto.
Pronto, isto é bastante extravagante, não é? Portanto, é uma zona de lavatórios bastante longa, dá para pôr aqui muita coisa, tem ali assim um tecido em baixo para arrumar, pronto, que será um sítio de arrumação também, parece-me que o tecido condiz com o tecido da janela. É isso, pessoal, estamos numa casa mais para o maximalista, ok? Há aqui muitos elementos, cores, padrões, enfim, mas parece-me uma casa de banho bastante confortável. Mais uma vez, depois não percebo muito bem a cor da parede. Parece que não tem muita ligação com... Quer dizer, tem ligação ali com a cadeira, o tapete também tem alguns vermelhos, mas depois não tem muita ligação com o tecido. Mas até é um bocado o contraste ao contrário do quarto. Se bem que eu acho este tecido mais escuro, é assim um roxo, não é? Enquanto que no quarto tem o tecido da cama, pronto, que é o vermelho, e o papel de parede que é o violeta. Mas não sei, não percebo. E depois temos aqui outra sala. É a sala de cinema, ok, com projetor. Ok, com cortinados. Tudo bem. Pronto, é uma sala que serve a esse propósito. Parece-me uma sala de jogo também. Parece-me ter ali um bar no canto. E há aqui algum cuidado para não colocar os elementos de forma a entrarem na linha de visão da tela, que era só o que mais faltava. Seria um bocado disparatado, de facto. Mas não sei, não... Tudo bem. Eu ia dizer que ter ali a mesa de jogo do lado esquerdo parece-me... Mas cá não dá para ter noutro sítio. Pronto, quando usam, quando não usam, não usam. Mas ter os elementos ali do lado direito todos encostados e aquele do lado esquerdo ali encostado parece-me esquisito. Pronto, acho que não fica muito bem, não é muito harmonioso, mas percebo que é para não tirar visão da tela, não é? Para não estar nada em frente à tela. E depois aqui, exato, temos 2 sofás. Portanto, é uma versão rústico-maximalista de uma sala de televisão. Não é? Porque em vez de terem as cadeiras que eles às vezes têm, que dá para reclinar e tens um sítio para pôr copos ou o que seja, assim muito moderno, tens 2 sofás, que é o estilo que tem aparecido aqui nesta casa, um atrás mais elevado, não é? Que é para as pessoas que estão atrás também conseguirem ver. Olhem, parece-me uma interpretação bastante interessante de uma sala de cinema para uma casa deste tipo. Acho alguma piada, tenho que dizer. O candeeiro ali também é uma peça com bastante impacto, não é? Tem aquele abajur gigantesco que me parece um bocado desproporcional com o pé. Sinceramente não sou muito fã, acho muito largo e muito alto, sobretudo a altura. Eu acho que colocaria um abajur cilíndrico, portanto igual, em vez de cónico, não é? Cilíndrico. Tudo bem. Aquela simetria nos quadros atrás do sofá. Honestamente não sou muito fã do quadro, onde é que estão aquelas pinturas tão bonitas que estavam ali há pouco, assim mais modernas, essas eu gostei. Mesmo no quarto, o quarto de hóspedes também tinha umas pinturas bonitas. Não sou mega fã, mas tudo bem. Nem daqueles elementos que ladeiam o quadro ao centro. Gosto dos sofás. Em termos de cores e tal, é isso, mais uma vez, temos cores diferentes, aqui não temos tantos padrões nesta sala, portanto não há tanto esse estímulo. E a cor do tapete parece-me que condiz melhor com a cor das cortinas, mas depois a cor das cortinas não condiz com a parede, mas ok, está ali uma almofada que até condiz com a parede, enfim, o verde do móvel aqui que está neste cantinho esquerdo, que vai mais de encontro ao sofá, há assim mais alguns pontos de ligação, mas eu acho que já deu para perceber que talvez não seja tanto isso que influencia a escolha, serão talvez escolhas mais intuitivas e mais daquilo que gostam de ver e em conjunto, não é? E de ser estimulante. Ter esse lado mais estimulante, mais maximalista. Por acaso, agora que eu vejo também esta mesa de jogo, não parece ter muito espaço, pelo menos para a pessoa que está do lado da cortina se sentar. Eu penso que isto será daquelas coisas que, se for preciso usar, chegam mais para o centro da sala. Penso eu, não sei. Pronto, depois estamos aqui na zona exterior, que eu penso que é onde vamos terminar. Parece-me que eles estão numa floresta, então tem essa paisagem natural. Tem estes elementos aqui, que desculpem lá, eu não sei se eles vão mostrar mais em pormenor ou não. Vão. Que parece-me que foi assim um bocado feito às 3 pancadas. Pá, desculpem lá, assim só... Mas deixa eu ver o que é que ela diz.
Ok, eles têm planos. Isto é só para já, não é? Assim, para desenrasque e tal, mas isto nem me parece assim muito... Vão ali, sentam-se naqueles banquitos. Porque eles focaram-se mais no interior. Eles não têm isto há muito tempo, acho que é há 2 anos, e focaram sobretudo no interior. Mas eles têm planos para aqui, portanto isto não é... não é o resultado final. Ok. E trabalhar, estão a falar tipo trabalhar com pessoas locais da zona, isso é super interessante. Ok, tudo bem, mas já ia falar mal, mas não, pá, não tenho tempo, isto é pessoal ocupado, tiveram sobretudo focados no interior, depois tratam do exterior quando tiverem tempo. Foi pena não falarem aqui da zona de jantar, mas parece-me que é uma zona de jantar meia copa, não é? Porque está aqui acoplada à cozinha. E pronto, parece-me uma mesa convencional, com várias cadeiras. Isto é uma mesa para 10 pessoas, parece-me, porque eles recebem a família aqui no espaço. Parece-me confortável, tem ali um aparador. Até gosto deste cantinho, honestamente. Acho alguma piada aquela escultura que está ali, não sei muito bem se é de uma camponesa, não sei que escultura é que é, se significa alguma coisa, mas sim, nada a dizer sobre o assunto. Eles depois também não focaram muito. Ok, e chegamos ao fim. Então, eu gostei, assim, ouçam, eu gostei sobretudo, uma pessoa percebe quando há um gosto pela casa e uma ligação com aquilo que se fez, ainda por cima, ela que é designer de interiores, há ali elementos que foram desenhados por ela, falou de algumas almofadas, daquele sofá-cama, provavelmente falou de outras, mas lá está, algumas partes eu vou passando à frente, porque senão depois o vídeo fica ainda mais longo. Que acho que já vai ficar longuíssimo, porque este vídeo era de quase 20 minutos. Então, percebe-se esse gosto. É claro que as minhas apreciações, porque eu sinto que fui assim um bocadinho dura em algumas partes, vão de encontro àquilo que é o meu gosto. E isso vale muito pouco quando somos nós que vivemos na casa. É importante que se adeque ao nosso gosto. Se dá para circular, se as proporções estão corretas, que me parece que foi o caso, está tudo ótimo, pronto. Mas de facto, não é muito o meu estilo e eu senti, talvez numa ou noutra coisa, que não fosse muito funcional o uso. Mas eu não vivo ali. Portanto, eu presumo que se foi feito dessa forma é porque não causa muito transtorno ter coisas à frente das janelas, etc. Enfim, faço essa dedução, não sei se está correta. Pronto, é isso pessoal, não tenho muito mais a dizer, tenho que ir tratar do almoço. Eu espero que vocês estejam bem, desejo-vos uma boa semana e até à próxima. Tchau, tchau.